Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 e 7. E destacamos o versículo 6, que diz assim: Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? O tema de hoje é: aquilo que é eterno é o mais importante. Havia uma lenda entre os discípulos, mas também o povo de Israel pensava exatamente isso, que o Messias, ele faria com que o povo de Israel recuperasse a sua autonomia no mundo. Porque o povo de Israel foi dominado pelos romanos, e os romanos estavam exercendo o seu poder de domínio no mundo daquela época, e Israel estava dominado pelos romanos. Então eles achavam assim, e não estava escrito em nenhum lugar isso, mas eles achavam que o Messias, ele iria restaurar o povo, o país de Israel, e quase com toda a certeza que o Messias seria o grande rei de Israel. E aí governaria o mundo da época com justiça, não só Israel, mas todo mundo. Então eles pensavam desta forma: o Messias viria, tomaria o poder dos romanos e restauraria o país de Israel e também conquistaria o mundo inteiro com o domínio a partir lá de Jerusalém. Mas Jesus, ele rapidamente, ele inverte a situação. Ele várias vezes tinha falado que ele vinha para pagar os pecados da humanidade. Esse era o reino de Deus. E esse é um reino eterno, o reino que ele exerce sobre a igreja. E a igreja, salva por Deus, eternamente será governado pelo grande rei Jesus lá nos céus. Já aqui na terra, mas depois eternamente nos céus. Só que eles não conseguiam entender isso. Eles tinham aquela lenda e ficavam confiando nisso. Veja que o que é mais importante? Os reinos aqui na terra, isso já está provado, eles vêm e vão, vêm e vão. Isso aconteceu sempre aqui na terra. Nós não podemos dizer que este reino vai governar agora para sempre aqui na terra e vai ser o melhor reino. Nós não sabemos disso. E todos os reinos, eles têm um começo, um meio e um fim. Agora, o reino de Cristo sobre a igreja, ele tem um começo, e assim ele vai para a eternidade. Só que Cristo governa agora o reino aqui na terra, junto conosco, pela sua palavra, pela pregação, pelos sacramentos. E assim a igreja vai vivendo, governada por Cristo, até as pessoas irem para a hora da morte, e depois a sua alma vai para junto de Deus no céu. O dia que Jesus voltar novamente, com grande glória e todos os anjos, haverá o dia do juízo final. Então todos vão ressuscitar, os bons e os maus. Os maus serão levados para longe de Deus, que chama-se inferno, e os bons, os filhos de Deus, aqueles que confiaram em Jesus Cristo, Salvador, no Messias, esses irão para junto de Deus para toda a eternidade. E isso realmente é importante. O que é mais importante, ele deve ser destacado, e os discípulos deveriam se preocupar com isso, com o que era mais importante. Hoje em dia, tem muitas religiões que ficam pregando que haverá um milênio aqui na Terra. Jesus vai vir, vai arrebatar alguns e vai ficar com outros, e assim por diante vai governar aqui na Terra 1000 anos com justiça. Esses 1000 anos aparecem lá em Apocalipse. E Apocalipse é um livro cheio de figuras, de símbolos, e que na maior parte a gente não compreende eles. Então, como podem querer fazer uma doutrina baseada em algo que é simbólico?
volta-se novamente àquela lenda. Hoje em dia existe a mesma lenda do milênio, como aquela vez também os discípulos tinham. Mas Jesus, ele rebate logo dizendo que o Espírito Santo vem ensinar vocês a pregar o Evangelho. E esse é o ponto forte. Os pastores precisam se preocupar com a pregação do Evangelho. As congregações precisam se preocupar com a pregação do Evangelho. A Igreja de Jesus Cristo precisa se preocupar com a pregação do Evangelho. E esse é o ponto forte que Jesus nos ensina nesse texto, mas também é o ponto forte que nós podemos ensinar e fazer em nossos dias. Nós nos preocuparmos muito, mas muito mesmo, em pregar o Evangelho, em viver conforme as ordens de Deus, em nos arrepender, receber o perdão e assim ser administrado por Cristo aqui na terra, para um dia sermos administrados eternamente no reino dos céus. Deus abençoe a você que possa ter esta fé até o fim. Amém. Vamos orar, querido Deus, nosso Pai Celestial. Ajude-nos para nós não acreditarmos nestas lendas que muita gente está pregando por aí. Na verdade, são todas mentiras. Ajude-nos a ficar firmes na fé em Jesus Cristo e não ficar aguardando reinos perfeitos aqui na terra, mas aguardando sim a vinda do Senhor Jesus Cristo no último dia para nos levar para a morada celestial. Em nome de Jesus. Amém.